antigo chamado ainda ecoa na voz dos ancestrais. Uma canção que conduz ao retorno da... Se vocês olharem hoje, se vocês olharem ao redor de vocês, eu quero que vocês pensem quantas pessoas negras vocês estão vendo por aqui. 100 pessoas estão aqui, ou mais de 100 pessoas estão aqui, e qual a quantidade de pessoas negras que vocês veem do lado de vocês, né? Eu, quando cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu reparei. Quantas pessoas negras estavam neste lugar. Porque para estar aqui hoje, uma pessoa negra, ela tem um desafio muito grande, né? Estar neste lugar, principalmente dependendo de onde ela mora, dependendo das condições financeiras. Primeiro porque este lugar é um lugar maravilhoso, mas ele não é um lugar de fácil acesso. A facilidade do acesso é uma questão que nós precisamos conversar, que nós precisamos debater, né? E é por isso que você não vai encontrar muitas pessoas negras. Então, são muitos recortes, né? São muitos recortes que nós precisamos abordar isso. E por que eu escolhi trazer essa pauta hoje, trabalhando com a bruxaria? A bruxaria, ela é muito conhecida como antiga religião, né? Então, quando a gente fala da antiga religião, a gente fala de uma espiritualidade que foi pautada ali naquele tempo em que a valorização ela estava no campo, ela estava no plantio, ela estava ali na caça, ela estava na observação das estações. Mas hoje nós precisamos entender que a religião precisa se envolver, a espiritualidade ela precisa se envolver com pautas atuais. Nós precisamos pautar as importâncias, nós precisamos debater sobre aquilo que aquilo que envolve a nossa vida, aquilo que envolve o nosso dia a dia. E quando nós falamos sobre bruxaria, a antiga religião, ela foi o quê? Ela foi pautada nas importâncias daquela época, nas importâncias daquele momento. E hoje nós vivemos outra importância. Então nós vamos abordar isso dentro desse tema. Eu quero falar sobre significar, eu quero falar sobre desconstruir, eu quero falar sobre contextualizar. Então, quando a gente fala de bruxaria, a gente vai remeter à ideia de quem é a bruxa, né? Nós vamos pensar sobre o que é a bruxaria, a quem ela se destina, né? A bruxaria. E qual o lugar de ocupação da bruxaria. Porque quando a gente fala sobre a bruxaria, sobre a antiga religião, que é visada sobre os camponeses, visada sobre as pessoas do campo. Só que a gente tem a tendência de acreditar nas pessoas do campo, nas pessoas que trabalham, que trabalhavam na lavoura e romantizar um pouco isso, né? Só que se nós vamos contextualizar, se a gente for trazer a ideia de aonde é o campo e quem são esses camponeses, quem são essas pessoas? Porque o campo é um lugar retirado. O campo é um lugar fora da sociedade, então é um lugar para pessoas marginalizadas, né? Então a bruxa, ela representa exatamente isso. Os camponeses representam exatamente isso. Este lugar de pessoas marginalizadas, que é o lugar do negro, que é o lugar do pobre, que é o lugar da comunidade LGBT, que é o lugar da mulher, que sempre fica em outros planos, nunca fica em primeiro plano, nunca fica em maior evidência. A bruxa dos contos de fada, por exemplo, ela é a mulher independente, ela é a velha, ela é aquela que tem ruga, ela é aquela que está vestida de preto. E isso é tudo muito significativo, né? Porque ela está vestida de preto, porque ela representa o negro. E ela está lá, e ela está sozinha. Então, muitos arquétipos são envolvidos para definir o que é a imagem da bruxa. Um exemplo, a gente fala sobre meditação. E a gente vai falar, silencia, feche seus olhos, vá para um lugar retirado. E dentro da periferia, você não tem esse lugar de silêncio. Dentro da periferia, você não tem esse lugar que você pode parar e você pode ficar assim, em silêncio, sem que nada perturbe a sua mente. Não tem este lugar.
Então, a gente precisa entender a quem se destina, né? De quem para quem essa espiritualidade. Porque o negro dentro desse processo, ele não se vê representado. Porque ele não vê a casa dele representada, ele não vê a família dele representada, ele não se entende ali, ele não se identifica naquilo. E isso é muito importante, que a gente possa refletir sobre tudo isso e sobre a nossa importância, né? Sobre a sua importância. Qual lugar que você ocupa, quem você é e o quanto a bruxaria ela entra dentro exatamente disso. O lugar de ocupação da bruxaria sendo o campo, né, na antiga religião, e hoje o lugar de ocupação da bruxaria sendo exatamente aquilo que nós tínhamos falado, sobre a margem da sociedade, sobre o campo, sobre a periferia, sobre o subúrbio, né, sobre a favela. Até porque, um exemplo, quando você vai na periferia, você vê que nem todo tipo de espiritualidade chega até lá. Porque quando a gente vai falar sobre um tipo de espiritualidade de retiro, o retiro ele nunca acontece dentro da comunidade, ele nunca acontece dentro da periferia, ele sempre acontece em lugar em que a periferia e a comunidade nunca é inclusa. Até porque quando a gente vai falar sobre a religião do negro, é tudo muito, tem aquele preterimento, joga na Umbanda, joga no Candomblé, joga na Umbanda, joga no Candomblé, mas nós precisamos ocupar todos os espaços. A gente precisa se ver ali representado em todos os lugares, né? E não só naquele lugar. Então é muito importante que toda a espiritualidade possa abordar essa questão política e integrativa para que não haja essa exclusão, né? Só ali naquela religião tem um Deus que é negro, então eu só vou poder ficar lá. Ou um exemplo, na periferia, que aí você vê bastante centros de Umbanda, bastante barracão de candomblé ou então igrejas evangélicas. Mas e as outras espiritualidades? E as outras formas religiosas também precisam estar lá, também precisam ocupar esses espaços. É exatamente isso, é sobre espiritualidade de quem para quem, né? Então, a quem os dogmas, as regras beneficiam, a quem as hierarquias e essas estruturas de poder favorecem. Dos antigos, honrar os que antes foram e o caminho aos que vieram.